Declare a palavra, querido. Se você não sabe o que orar, declare a palavra. Quantas promessas, pelo menos, a gente tem na Bíblia a nosso respeito? Vou contar para você que faltou ano passado. 7.700, pelo menos. Pelo menos 7.700 vezes Deus deixou promessas para você nas Escrituras. Você precisa de promessa, você precisa de algo que te tire do marasmo, do conformismo, do desânimo. As Escrituras vão trazer isso. Amém? Você está feliz? Ou está triste com os panetones já? Tem gente que deu uma mudada aí, eu não queria falar não, mas... Deu ou não deu? Teve um que contou para mim ali atrás, rapaz, acho que trocaram as minhas calças no meu guarda-roupa enquanto que eu viajei. Ele deu uma risada, não vou contar quem que é não. A mulher dele está vindo ali, mas tá bom. Glória a Deus, amém? Estou super feliz de estar aqui, você que está nos visitando, seja muito bem-vindo, você está em casa, você está em família, e saiba que o Senhor nos coloca em família, o Senhor não nos fez para estar sozinhos. Ele coloca o órfão em família, repete isso, Ele coloca o órfão em família. Muitas vezes a gente se sente sozinho, não é? Você sabe que hoje é tanto problema de depressão, com essas lutas, com problemas, como é que fala? Da mente. E eu tenho estudado muito, e o Senhor me deu algumas revelações sobre isso. Por que essa geração está ficando tão doente? Por que essa geração está buscando tanto remédio, tanta droga, tanta coisa que possa fazer elas fugirem da realidade? Ou game, ou, sei lá, pornografia, ou tantos vícios que tem sido trazido para a gente depender disso. Na verdade, o problema não está nesses elementos, nesses artifícios. O problema normalmente está na gente. E eu provavelmente na próxima vez que eu for ministrar, eu sinto que eu vou falar sobre família. Sobre algumas curas que estão dentro da família. Amém? Algumas curas que dependem dos nossos relacionamentos. Você crê nisso? Hoje é ano novo, né? 2020. A gente já recebeu aí várias revelações, entendimentos sobre 2020. Sobrou pouco tempo aqui para eu ministrar, então eu vou correr, vou ser bem sucinto. Até meia-noite a gente está liberando vocês, amém? Se der tudo certo. Tem gente que não gostou não. Eu lembrei, preparando essa palavra, de um fato que aconteceu comigo, e eu já estou em dúvida se foi 2017, 2018, que eu tive uma infecção hospitalar. Então fui fazer uma cirurgia no joelho, pequena cirurgia, raspagem no, como é que chama, menisco. E aí, 9 dias depois, o meu joelho inchou e eu sofri 100 dias para descobrir qual era a bactéria. Eu descubro essa bactéria debaixo de um milagre, que um pastor me liga, depois de ter passado por vários médicos, pelo menos 5 antibióticos diferentes, super fortes, e nada resolvia. Bom, aí ele pegou, esse pastor me liga e fala, um médico vai te curar. E eu tinha passado numa infectologista aqui de Ribeirão, que é famosíssima. E aí a secretária dela só falou assim, ó, só daqui 22 dias que eu tenho uma vaga para você. Eu sabia que eu morreria com aqueles 22 dias, porque os médicos já vinham falando assim, ó, nós estamos lutando para salvar a sua vida. A perna, você esquece. Então esse era o quadro. E aí, quando ele fala isso, eu estava indo no dentista, eu falei, eu vou ligar de novo naquela médica. Eu liguei, quem atendeu? A médica. E a médica falou, pode vir aqui. E eu cheguei lá, ela já me atendeu e já sabia qual era o diagnóstico. E já começou a me receitar o medicamento antes mesmo de fazer os exames. E ela estava certa. 2, 3 dias depois eu já estava muito bem. E aí mais uns 20 dias, o quadro era bem diferente. Ou seja, eu estive muito perto da morte, porque era muito tempo de uma infecção que já era generalizada. Mas durante esse tempo eu passei muita dor, e é sobre isso que eu queria falar. Muita dor, muita dor. Parecia que ia explodir assim minha perna.
E ela ia atrofiando o joelho, doía demais, perdi muita massa muscular, tanta massa muscular, que a clínica que eu fazia fisioterapia falou assim, a gente pode fazer um estudo e apresentar na USP o seu caso de tal nível de atrofia na perna? Pode. E Deus veio me curando e resolvendo o meu problema. Mas foram muitos dias de muita dor. E isso para mim, eu comecei a pensar que tem sido meio comum. Porque eu tenho algumas próteses nas juntas, eu tenho pinos, parafusos, tem um bocado de coisa que eu tive de colocar, porque eu tive uns probleminha aí de acidente. E aí, mas sempre fui comportado, tá? E aí, eu sofri muito, eu tenho uma gaveta no joelho, tipo assim, um joelho um pouco mais solto, porque eu tive uma prótese, e quando eu vou jogar bola, fica raspando um osso no outro, e eu faço uns gols mesmo nesses caras aqui, e aí, quando termina, normalmente dói muito. Por que eu estou contando isso? Porque eu percebi que eu me tornei resistente à dor. Então, às vezes eu estou passando dor e a Gra fala, toma um remédio. Eu não tomo. Eu não tomo remédio para dor. Ah, mas é uma dor de cabeça, é uma dor de dente, é uma dor no joelho, é uma dor que for. Eu não tomo remédio para dor. Eu não tomo remédio. Vai ser assim, muito difícil de eu tomar remédio. Só quando é uma prescrição médica mesmo, tem que tomar, eu tomo. Mas normalmente eu não tomo. Principalmente se for só por causa da dor. Talvez seu 2019 tenha sido um ano de dor. Isso eu ouvi. Quando eu pensava nessa história, é como se Deus falasse no meu coração assim, muitas pessoas tiveram muitas dores em 2019. Queria que você pensasse um pouquinho se foi. Porque o ideal não é a gente apagar o que a gente passou, porque a gente precisa aprender. A gente precisa aprender a trabalhar isso até para ensinar outra geração, ensinar outras pessoas e estar pronto para passar a lutas, talvez lutas maiores ainda. E quando nos desenvolvemos e desenvolvemos resistência diante de alguns desafios, a gente se torna mais preparado para os próximos. Ou você acha que não vai ter mais desafio? Acha ou não? Vai ter desafio. E aí a pergunta que eu queria fazer diante de tudo isso é, o quanto você tolera a dor? O quanto você resiste, suporta a dor? Por quê? Porque muitas vezes nós deixamos de agir quando estamos diante da dor. E eu lembrei que quando eu estava com essa dor, nesses 100 dias, eu realizei uma feira em São Paulo, nós realizamos um congresso em Ribeirão Preto, do Just, e eu preguei nesse congresso, nós recebemos Don Lynch, né? Recebemos todo mundo, e eu pregava num banquinho, não sei se vocês lembram disso, acho que foi aí que aquele menino, David Leonardo, teve a ideia de pregar no banquinho. E eu pregava nesse banquinho porque eu não tinha condição de ficar em pé, de tanta dor, e eu não perdi nenhum culto. Nenhum. E foi até engraçado que eu estava preparando isso, meditando nisso agora no começo, uma pessoa mandou mensagem, pastor, só para te avisar que hoje eu não vou não, que eu estou meio alérgico. Falei, tá bom. Tem coisa que é difícil para mim mesmo, vou ser sincero. Tem hora que eu quero que você seja mais resistente aos seus desafios, às suas dores. E para isso eu vou ter que te provocar a perceber, a olhar com outros olhos, para poder transpor, para você ser uma pessoa maior, mais forte, melhor, e que estimule a outros a vencer desafios que às vezes você já tem capacidade de vencer e não tem vencido. Faz sentido? Vamos trabalhar um pouquinho isso? Vamos ou não? Então eu quero fazer um teste com você. Quem autoriza eu fazer um teste? Levanta a mão só para eu saber. Teste mesmo, vai ser 6 pessoas. Então vamos lá. Imagina que você está num iate, tá vendo o iate aqui? Bem legal, né? Você está há 3 dias já nesse iate, Ano Novo, Réveillon, Copacabana, não sei o quê, e está passeando. Aí você foi ali para Búzios, continua passeando. Só que aí você foi para o meio do oceano, e você já está há 3 dias só vendo o mar. Está muito legal, um serviço incrível, a comida é maravilhosa, a companhia é aquela que você escolheu. Você consegue imaginar isso? Preciso que você vá lá nesse lugar. Está super legal. 3 dias já só de água. Só de mar. Gostoso? Tem gente que passa mal, né? Mas... E aí depois desses 3 dias, esse iate vai se aproximando e vê uma ilha. Amém?
Ilha bonita não? Bonita, ilha é linda. E aí, o que você fala? Poxa, vamos lá, né? Vamos conhecer essa ilha, uma ilha deserta, não mora ninguém lá. Uma ilha linda, você desce, pega o seu jet ski, vai até na praia, desce na praia, anda naquela areia fininha, gostosa, os coqueiros. Gostoso ou não? Senta debaixo de um coqueiro, bebe alguma coisa ali, e bate papo, e o tempo vai passando. E aí você fica em pé e vê para dentro da ilha uma grande floresta. Você percebe que essa floresta é quase intransponível. Você está lá comigo, não? Está imaginando isso? É quase intransponível, ou seja, você não está vendo nada para dentro da ilha. Você está na praia. Estava legal na praia? E aí você começa a escutar sons de animais que você nunca ouviu. Sons diferentes, sons estranhos, uns pássaros esquisitos, um barulho que você não sabe se é cobra, se é onça, o que é. E acontecendo uns barulhos. Aí você começa a analisar essa situação. E aí você olha de lado assim, tem uma placa. O que está escrito nessa placa? Conta para mim. Aqueles que falaram que faz o teste. O que está escrito na placa? Proibida a entrada de estranhos. Outra pessoa que pensou o quê? Perigo. É isso? Fala com força, gente. Siga em frente. O que mais? Oportunidade. Tem gente que fala assim, não entre. Tem gente que fala assim, perigo. Tem gente que, não é assim? Tem gente que fala oportunidade. Não jogue lixo. Essa é boa. 90%, de 80% a 90% das pessoas vão falar de coisas como ameaças. Que o que está escrito lá é uma ameaça. Não entre, cuidado, perigo, atenção, cachorro bravo, não ultrapasse, corintianos. Também não é para lascar, né? Então, 90% das pessoas, de 80% a 90%, quando veem uma situação que não conhecem, elas definem como ameaça. Pelo menos 80% das pessoas aqui tiveram essa reação. Dá para perceber. Por que isso acontece? Porque a gente meio que está programado a aquilo que não conhecemos é uma ameaça. Aquilo que não dominamos é uma ameaça. Aquilo que não temos relacionamento já, domínio emocional, é uma ameaça. É verdade ou não é? 2020 está aí, é uma floresta fechada. E aí? Como é que nós vamos trabalhar isso? Como é que você está olhando 2020? Oportunidade, é uma placa escrita oportunidade, ou é uma placa escrito lascou, no Goiás? Preciso que você seja sincero com você, porque é isso que vai ser trabalhado pelo Espírito Santo hoje na sua vida. Se você é uma pessoa que já entende que muitas coisas, quando elas não são dominadas por você, não quer dizer que elas são uma ameaça, você vai avançar mais ainda. E se você as vê como ameaça aquilo que você não domina, o Espírito Santo vai te conduzir e te ajudar a andar pela fé. Mesmo que você não esteja vendo o que tem à frente. Quem quer isso? Então fala, eu queria que tivesse escrito bem-vindo ao paraíso nessa placa. O cérebro da gente tem a necessidade de dominar, sabia? Se fosse uma religião ali, eu vou entrar em alguma coisa, o que a religião te fala? Vou experimentar algo novo, o que a religião te fala? Perigo, não pode. Não é assim? Tem monstros lá, às vezes eles vão falar. E o diabo é ruim, eles vão falar. Quem sabia que o diabo é ruim? Vocês sabiam? O diabo é ruim, sabia? Só que ele é
derrotado. Então, sendo ruim ou não sendo ruim, ele já foi derrotado. Então, ele não é o principal. Chegou um tempo que a igreja levanta pessoas que serão conhecidos como transgressores. A igreja vai ter que se adaptar a esse movimento que o Espírito Santo está fazendo. Porque ele está levantando pessoas que já têm andado pela fé, têm crido no melhor, têm crido na restauração das coisas, têm crido que o Senhor capacita aquele que se deixa ser trabalhado e que tem que se posicionar. Amém? Tá triste? Não? Tá com cara de triste aí. Eu vou falar sobre uma palavra bonita. Dá para pôr para mim aí, lá? Queria que você lesse essa palavra para mim. Consegue? A primeiro slide lá. Lê para mim essa palavra. Vocês são judeu mesmo? Só uma pronúncia tão boa. Fala assim, Hutzbah. Hutzbah. Porque tem base alemã essa palavra. São os judeus na Alemanha que criam essa pronúncia. Para poder traduzir algo que já existe no povo judeu. Quem entende que o povo judeu tem muita coisa para nos ensinar e que Deus entregou muitas coisas para eles e eles já alcançaram coisas que às vezes a gente não tem alcançado. Existem promessas específicas para esse povo, amém? Só que a Bíblia diz que nós fomos inseridos nessa família. Sabia disso? Então nós somos um braço, um galho diferente que foi enxertado nessa videira. Então eu quero que você comece a pensar assim, o que é uma bênção para o povo judeu, é uma bênção para mim. Afinal, eu sou filho de Abraão. Você é filho de Abraão? Então, todas as bênçãos determinadas para a descendência de Abraão, elas me atingem. Porque a Bíblia diz que as bênçãos de Abraão abençoariam a todas as famílias. Repete comigo, famílias. Famílias. Então tá, falando sobre essa palavra ela surge na Alemanha com os judeus que estão operando lá. Eu vou ler aqui para poder me ajudar. Do original hebraico, Yiddish, que é a língua hebraica dentro do povo alemão. Não há uma tradução exata para o português e nem para o inglês. Então, para traduzir isso, a gente usa um pouco de analogia. E eu trouxe algumas que os judeus usam, tá? Mais ou menos assim. Imagina que ela trabalha tanto no comportamento e na crença da pessoa que tem o Hutzbah, que imagina um cara que matou o pai e a mãe, chega na frente do juiz e pede clemência porque ele é órfão. É um absurdo? Eu vou te ajudar a construir um raciocínio Hutzbah. Então a primeira coisa é essa. Eu vou te dar, isso parece até meio rude, né? Eu vou te dar outro exemplo. Imagina uma senhora que todos os dias vende fósforo na rua. Ela vende caixinhas de fósforos a 10 centavos. Então todo dia ela está lá na rua pedindo ajuda, vendendo uma caixinha de fósforo a 10 centavos. E tem um cara que passa todos os dias lá e fala assim, eu vou ajudá-la. E aí todos os dias ele dá 10 centavos para ela, mas não pega a caixinha de fósforo. Um mês depois ele dá todos os dias, dando 10 centavos para ela, como se fosse comprar uma caixinha de fósforo, mas não pega. 2 anos depois ele continua fazendo. 5 anos depois, essa velhinha para ele e fala assim, peraí. Você sabe que você é o meu melhor cliente, né? Mas eu preciso te dizer que a caixinha subiu para 15 centavos. Então, ele teria que dar 15 centavos. Isso parece meio rude, não é não? O que você diria para a velhinha? O Hutzbah tem a ver com essa ousadia de não ficar definindo se é justo ou não. A pessoa que tem esse sentimento Hutzbah dentro dela, ela não olha para Deus falando assim, mas eu não mereço e não é para mim, eu não nasci assim, não é isso, deve ser melhor para o Roginho, deve ser melhor para o Renato, para outra pessoa, para mim não. A gente é um pouco assim, não é não?
acho que não é para mim. Acho que os dons não são para mim, acho que o sucesso não é para mim, acho que... Gente, se estudar psicologia, a psicologia mostra que a gente tem perdido a fé na gente. E com isso a gente está dizendo que a gente não acredita nem que Deus pode decidir, porque Ele não pode ter me dado. Porque eu não falaria para uma pessoa, vamos aumentar a oferta, vamos melhorar o negócio. Amém? Então no Oxford Dicionário, diz assim, define essa palavra como um comportamento ou atitude de uma pessoa rude ou chocante, mas tão confiante que as pessoas podem se sentir forçadas a admirá-las. Tem alguém que é tão agressivo, chocante e atrevido, eu vou usar outra palavra, mas a gente acaba sendo obrigado a admirar a pessoa? Por exemplo, um Elon Musk? Sim ou não? A pessoa é um Steve Jobs? A pessoa acredita tanto e ela é tão ativa naquilo que você acaba admirando, ela é mais admirada até, mas esses caras nunca foram gentis no que se refere ao objetivo da vida deles. Uma pessoa muito bem sucedida, normalmente, ela é atrevida, não é? Ela não se define diante daquilo que, não se autodefine diante do que as pessoas falam dela. Às vezes do que os pais falam dela. Não é verdade? Elon Musk, ele foi rejeitado, depois de ter tido o sucesso que teve, foi rejeitado pelos papas da NASA. E eu vi ele numa entrevista que ele chora, que ele fala assim, esses caras são os meus heróis, mas eles não me aceitam porque eu transformei essas viagens espaciais em algo comercial, e eles não admitem, porque a convenção dessas companhias, dessas grandes entidades públicas, né, como NASA, definiram que viajar no espaço é uma coisa romântica e não comercial. É uma coisa da ciência, do estudo e não comercial. E ele simplesmente mudou a estratégia, criou foguetes que subiam e voltavam para baixar custo, invadiu o espaço comercialmente e está propondo que qualquer um de nós daqui uns dias possa viajar no espaço. Elon Musk tem chutzpah. E eu sei que você conhece alguém que é assim. Talvez a sua família, talvez você, talvez seu marido, talvez sua esposa, que é uma pessoa inquieta. Deixa eu te contar uma coisa. O judeu é assim. 30% dos prêmios Nobel, 30% foram judeus que ganharam. É um país desse tamanhozinho. Milhares de invenções que a gente se depara hoje, como o Waze, como material de segurança, como as melhores companhias disso, daquilo, são judeus. São criados no que é comparado ao Vale do Silício da Califórnia. Mas entenda o seguinte, Israel é 5% da Califórnia em território. O que esses caras têm, gente? Você já ouviu falar que todo judeu é rico, não já? O que eles têm que a gente não tem? Tem gente que fala assim, que é a comida. Não é. Eles têm chutzpah. Fala. Você precisa aprender isso. Eles têm isso que muitas vezes nós temos anulado na nossa cultura. Ousadia. Crer no impossível. Não se limitar ao que os outros estabelecem como convenção. Teve até uma história de dois rapazes estavam no hospício e um virou para o outro e falou, nós vamos fugir do hospício hoje, tá bom? Ah, como nós vamos fazer? Aí eu vou lá na cozinha, vou pegar comida, vou na lavanderia pegar uns lençóis, enquanto isso você roda o hospício inteiro e mede os muros para ver, se o muro for todo acima de 3 metros, nós vamos jogar os lençóis e pular. Se o muro for a menos de 3 metros, nós vamos furar um túnel e passar por baixo. E daí 40 minutos eles se encontram. Quando eles se encontram, que ele vem trazendo os lençóis e a comida, ele vê o amigo dele chorando.
chorando, desesperado no chão. Mas o que foi? Falou assim, nós nunca vamos fugir daqui. Mas por quê? Porque não tem muro. Posso falar uma verdade para vocês? No meu ambiente de trabalho, principalmente, quando eu trabalho com pessoas mais tradicionais, e eu vivi muito isso em São Paulo, eu escuto coisas assim o tempo todo. Não dá, sabe por quê? Vai chover. Não dá porque eu estou com, por exemplo, com alergia. Não dá porque nós não temos isso ou aquilo. Não dá 2020, pastor, porque eu não tenho dinheiro. E os caras que mais fazem coisas não fazem com dinheiro. Fazem com relacionamento, fazem com network, com conexão, com trabalho árduo, levantam mais cedo. É ou não é verdade, gente? Você olha gente de sucesso, desculpa, a maioria conta uma história para você totalmente avessa do que é que você está vendo hoje. Você acha que um Ayrton Senna era um Ayrton Senna porque o cara era bacana, entrava num carro bacana? Não, o cara era um monstro. O cara não conseguia levantar uma taça no final da vitória dele, porque ele tinha ido ao limite dele. O Hutzpah vai te levar às condições que você ainda não experimentou. Por isso que você precisa começar a resistir um pouco à dor. Por isso que você precisa começar a resistir àquilo que os outros falam para você. Por isso que você precisa começar a resistir às ameaças do governo, da sociedade, do clima, do que for. Chegou o tempo da igreja não se intimidar mais, porque o que podem falar para a gente que a gente precisa ter medo? A Bíblia diz que o diabo está debaixo do seu pé. Olha aí. Olha, não tem medo não, ele não vai fazer nada não para você. Ele está aí debaixo. Chegou o tempo de nós nos movermos, e eu sei que o ano passado Deus trabalhou muito a gente na forma de pensar, você concorda? Muito. E se você perdeu a oportunidade e não se dedicou para trabalhar a sua forma de pensar, pode ser que você precise colar em alguém esse ano, porque muitos vão ajudar os outros esse ano. Pegar na mão e vamos comigo que eu já sei como fazer. Porque o reino dos céus é estabelecido na terra quando os filhos maduros se manifestarem. Não é quando a igreja se manifestar. É quando os filhos maduros da igreja se manifestam, porque todo mundo vê como funciona. Sabe você olhar seu irmão mais velho, como faz a bagunça, a arte? Subir na geladeira? E aí você aprende a fazer? Quem tem criança de idades diferentes sabe o que eu estou falando. Então, os filhos maduros, tem alguém que quer ser filho maduro aí? Os filhos maduros serão os modelos para a próxima geração. E eu não estou falando de idade não, para a próxima geração que está chegando na igreja. Para a próxima geração que já está na igreja há um tempo, mas ainda não amadureceu. E eu estou me propondo a ser um filho maduro. E eu estou me dedicando como alguém que quer ser um filho maduro. Então, eu leio muito, eu oro muito, eu estudo, eu falo com pessoas, eu me dedico. Eu estou aqui, chovendo ou não. Eu estou com vocês o tempo todo. Eu procuro pessoas mais maduras do que eu. Para quê? Para que eu possa receber mais e amadurecer. Porque o que aconteceu com a igreja no passado? A gente aprendeu que a gente recebia um passe de um pastor. Já viu passe de pastor? Tem passe também, tá? Recebia um passe de pastor, gritava aleluia e seguia esperando Jesus voltar. E isso não está na sua Bíblia. A Bíblia diz que nós temos que manifestar o caráter de Cristo. Como é que você manifesta o caráter de Cristo se não for no meio do povo? Se não for na sociedade? Nós temos que manifestar o reino de Deus. Então você está sendo convidado a isso. Amém? Posso seguir? Está fazendo sentido ou não? Os judeus creem no Hutzpah, ok? E eles creem que o Hutzpah é recusar-se a ser limitado por limitações imaginárias. E eu quero que você faça um exercício agora. Comece a pensar em 2020, igual você olhou para aquela ilha. Comece a pensar nas ameaças que já vieram. E pode ser qualquer coisa limitante, pode ser medo, pode ser falta de dinheiro, pode ser saúde, pode ser o que você quiser. Falta de oportunidade. Agora começa a pensar, se isso é realmente fato, porque talvez você nem precise de dinheiro para fazer o que você tem que fazer.
por exemplo. Você precisa de gente junto com você, por exemplo. Ou se isso é uma tradição sua. E aí eu quero chamar a atenção para essa palavra mesmo, tradição. Porque a gente vive tradição, ciclo após ciclo, fazendo a mesma coisa. 10 anos depois, a gente fala, mas não melhorou tanto. É ou não é, gente? E aí, eu espero o ano novo. Hoje é um novo dia, espero a Globo tocar a música. Daí eu percebo que já está tocando a música da Globeleza, já é carnaval, e já está acabando o ano de novo. Eu falei música da Globeleza, o povo ficou escandalizado. Irmãos, vamos lá. Pedro também teve um problema com isso. Pedro é aquele cara que Jesus pegou ele, deixou a pesca, abandonou a pesca para seguir Jesus, viu Jesus fazer milagres, viu Jesus salvar pessoas, viu Jesus andar sobre as águas, andou sobre as águas com Jesus. É fera ou não é o cara? É o cara que subiu no monte, viu Jesus transfigurar e virar uma luz. Ele recebe o Espírito Santo, Jesus frita um peixe para ele, ele faz lá um churrasquinho de peixe com Jesus, sai, vai ao templo, cura o coxo, fala, levanta e anda. Na primeira pregação, 3.000 se converte, a igreja dele já começa com 3.000 pessoas. É fraco o homem? Andava na cidade, a sombra dele fazia o quê? Curava as pessoas. É fera ou não é? É ou não é, gente? É o cara, mas ele vai andando um dia numa viagem e Jesus aparece para ele, mostra uma analogia, abre um lençol com animais impuros, animais que os judeus não podem comer. E falou assim para Pedro, Pedrão, mata e come. O que Pedro falou? Não. Aí Jesus falou, como? Tem só uma parte aí que a gente esqueceu de falar. E ele fala assim, não, Senhor. Porque ele sabia com quem estava falando. Com quem que ele estava falando? Senhor. Com Jesus. Não, Senhor. E aí Jesus, peraí, acho que deu problema no áudio aqui, eu vou mandar de novo. Pedrão, mata e come. Pedro respondeu o quê? Não, Senhor, 2 vezes. Mas Jesus falou, mas rapaz, o que aconteceu? Pedro, a 3ª vez, mata e come. Pedro respondeu o quê? Não, Senhor, porque segundo a minha tradição, você acha mesmo que a gente não corre o risco de agir da mesma forma? Lógico que corremos. Você acha mesmo que a igreja não tem feito isso? Que a gente não tem feito isso na igreja quando Jesus fala assim, vão e curem os enfermos. Falou ou não falou? E aí eu fico, então vou chamar alguém para orar, porque eu não sei se eu vou precisar fazer uma novena, e não sei, e sabe essas coisas? Que a gente começa a retroceder, e você hoje orou que não vai retroceder, amém? E você vai em frente e você vai falar assim, deixa eu te falar, o que a Bíblia diz é isso e é isso que tem que acontecer, porque eu nem posso mudar isso. E as pessoas vão ser curadas. E a minha casa inteira servirá ao Senhor. E a minha vida financeira, ela é abundante. E ela é próspera. Por quê? Porque eu preciso de abundância, porque na hora que Deus falar, ó, tem um investimento do reino ali para você fazer, aí eu estou pronto para fazer. E eu vou participar das oportunidades que o reino vai me oferecer para investir. E você? Você está entendendo? Quer dizer? Então, muitas vezes Deus coloca a abundância nas nossas mãos e a gente pensa que aquilo é para o nosso uso fruto. Nós pensamos que o acúmulo de dinheiro que Deus dá para algumas pessoas é para ela deixar lá aplicado. Não é não. Ele está deixando você guardar para a hora do investimento, porque Ele confia em você. Então, todo recurso excessivo, todo recurso além do seu padrão natural de vida, é para que você esteja atento nas oportunidades. Teve até um caso de um judeu ajuda o judeu, você sabe, né? Tem alguém judeu com problema, e aí um rabino ligou para um judeu muito rico e falou, amigão, nosso irmão está com problema e eu preciso que você ajude ele.
Então você precisa pegar um dinheiro e transferir para esse cara, porque ele teve um problema, perdeu a empresa e ele precisa começar de novo. Não é assim que eles falam não, mas deu para entender, né? E aí, esse cara falou assim, eu vou dar uma de bobo, vou fingir que não é comigo, vou esperar uns dias, porque aí vai que acontece alguma coisa. E aí esse judeu, que era muito rico, começou a perceber que ele estava perdendo dinheiro toda hora, que os negócios dele não estavam indo tão bem quanto antes. E aí ele ligou para o rabino, falou, acho que aconteceu alguma coisa, queria que você fizesse umas rezas aí, porque eu estou tendo muito problema financeiro agora. E até queria ver se alguém me ajuda. Aí o rabino falou para ele, não, você não entendeu. É que Deus pediu para você ajudar o rapaz. Você não ajudou, Deus está pegando o dinheiro e dando para outra pessoa para poder dar para o rapaz. Amém? Porque o dinheiro, ele não pode nos mover. Ele não pode ser a base do nosso sustento, da nossa segurança. Não foi isso que você cantou hoje aqui. Que Ele é Senhor. Amém? Mas isso você vai vir num treinamento de finanças qualquer dia aí. Eu vou falar sobre isso. E aí, Pedro teve esse lance que ele pegou e não manifestou o Hutzbah que estava nele nessa hora. Porque ele disse o quê? Segundo o que eu aprendi. Segundo a tradição da minha família. Nós somos pobres e vamos morrer pobre. Nós nunca fomos ninguém e não vai ter ninguém na minha família assim. Que é a unção do caranguejo, né? Isso já aconteceu com outras pessoas. Um dia Deus levantou um rei chamava Saul. Vocês lembram disso, cara? Saul escondia atrás da onde? Das malas. Um homem desse tamanho escondendo atrás das malas. Falta de quê? De ousadia. Como é que ele termina a vida dele? Falta de Hutzbah. Eu quero te dizer que o Hutzbah foi colocado dentro da gente. Por isso que Jesus disse para os discípulos assim, por que vocês estão tão tímidos assim? Por que vocês não estão curando o menino? Da onde vem essa timidez de vocês? Eu já coloquei fé dentro de vocês. Uma porção de fé dentro de cada um. Que eu confiei. Movam-se pela fé que já foi colocada em vocês. Amém? Outra pessoa, Moisés. Eu não posso falar porque eu sou gago, não vai dar. Moisés liberta um povo inteiro. Não da Coreia do Norte. Ele libertou dos Estados Unidos. Da maior potência do mundo. Mais bem armada. O homem mais poderoso. Moisés, o gago, entra lá e tira 3 milhões de pessoas, provavelmente muito mais, mas pelo menos 3 milhões de pessoas de dentro, que era recurso do país. Amém? Deus falou para Moisés confiar em Moisés? Não, confia em mim, o eu sou está em você. Eu vou adiante de você. Tem algo que foi cantado aqui, eu queria lembrar o texto que falou assim, não vou lembrar. Sou ruim de lembrar a música. Mas a partir do momento que andamos com o Senhor, essa frase não quer dizer andar de lado a lado. Quer dizer andar na passada dele, no movimento dele, no poder dele. Quando Pedro cura os enfermos só com a sombra, é Deus curando. É a passada de Deus. Quando os negócios vão bem e a gente não entende por que está indo bem, é Deus. Mas eu preciso entender que eu estou com você e não te abandonarei. É verdade na minha vida. Isso eu preciso de Hutzbah. Isso eu preciso de fé. Isso eu preciso de movimento contra as minhas crenças tradicionais. Isso eu preciso ser intencional contra as ideias que foram construídas. Talvez pelos meus pais, talvez pelo ambiente que eu vivo, talvez por mim mesmo. Porque não aconteceu ainda, como é que vai acontecer agora? Não é possível. E Gideão? Você conhece Gideão? Abre sua Bíblia então. Juízes 6, verso 11 a 16. Eu vou ler super rápido, tá? Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar os midianitas. O que está acontecendo? Os midianitas estão tomando toda a colheita do povo de Israel e Gideão pegou um pouquinho de trigo e vai malhar o trigo.
escondido. Você conhece a história? Escondido, porque vai que alguém me toma. Eu vi alguém falando esses dias ali, muito na internet eu vi isso. Ó, não conta, porque você não pode contar, porque senão o olho gordo. Não fala que o diabo escuta. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu, aparece para Gideão, ok? E lhe disse, o Senhor é... Percebe a primeira frase que o cara fala? O anjo aparece para você e fala assim, o Senhor é... Chega no primeiro culto do ano, Deus fala através dos ministros da casa, o Senhor é... O que quer dizer isso? 2020, o Senhor é contigo. Onde você andar, as coisas vão acontecer. O deserto vai se tornar caminhos frutíferos. As coisas vão acontecer. Sua empresa vai mudar. Seu relacionamento conjugal vai ser lindo, maravilhoso. Você vai usufruir do seu casamento. Você vai usufruir dos relacionamentos com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos. Porque o Senhor é contigo. A bênção te acompanha. É isso que o Senhor é contigo. É isso que é o Hutzpah. É o Senhor comigo, me dando ousadia, eu não tenho medo de ninguém. Quem pode me parar? Não é isso que você profetizou hoje? Como é que é o texto mesmo? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus contigo, quem impedirá? Amém? Então o anjo do Senhor lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso, mas... Fala mais. A gente dá uns mais, né, gente? O pastor fala tanta coisa e vai, gente, Deus, é o ano de... E aí, eu preciso mais um ano que vem eu acho que vai dar. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Tá bom, eu estou fazendo coisas novas. Esqueça do ano passado. Por que aconteceu tudo isso? Por que me traíram? Por que me mentiram para mim? Por que me roubaram? Ai, coitado de mim. Esqueça. Onde eu estou? Sobreveio. E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai na quê? Na força de quem? De quem, gente? Fala com vontade aí, com coragem. Vai nessa tua força. Vira para a pessoa do seu lado e fala, vai nessa tua força. Vai nesse Hutzpah. Vai na fé que já foi colocada dentro de você. Fala para a pessoa. Ministra a vida dela. Vai na tua força. O Senhor já colocou. Ele é contigo. Ele é contigo. Ele é comigo. Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. O ano de 2020 será um ano de grandes vitórias na sua vida. Mas você vai vencer. É você que vai lá tomar o que foi tomado de você. É você que vai conquistar as coisas. Porque a satisfação do Senhor é ver o filho dele avançando. Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. O pai não quer ficar dando coisa. O pai tem muito mais satisfação quando os filhos conquistam. Quando os filhos vão na força deles, nas capacidades deles. Não é sua, tá bom? Ele já pôs em você e ele fala, eu vou contigo. Não é pra gente ficar arrogante, prepotente, não depende nada da gente, mas depende da gente querer experimentar as coisas que ele está querendo nos dar. E aonde a gente vai, no deserto ele vai abrindo caminhos. No deserto, no meio da tormenta, aí ele passa uma ponte para você passar. E você atravessa. E o ano 2020 vai ser o ano mais marcante na sua vida, de vitórias impossíveis. Aquilo que não tinha jeito.
o Senhor preparou, e não é para o Just, não é só para a sua vida, é para a igreja dele, porque é o tempo das coisas acontecerem. É um tempo que Deus nos deu uma palavra de hands-on, mão na massa. Vai e faz, que eu sou contigo. Quer abrir empresa? Vai, que eu sou contigo. Quer fazer mais vendas? Vai, que eu sou contigo. Quer estudar e ir para a faculdade de novo? Ah, mas não importa a idade, eu sou contigo. Quer fazer sua família crescer? Eu libero a palavra aqui para as grávidas de novo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Comece a ser um daqueles transgressores que não aceitam a história que passou. Entende que o Senhor está construindo uma história nova. Amém? Eu preciso ir para o final aqui, tenho só que te lembrar que os filhos das trevas são muito mais, o quê? Astutos, prudentes, do que os filhos da luz. O que esse texto quer dizer? Que a gente pode muito mais. Mas a gente precisa acreditar nesse Hutzpah, nessa força que Deus colocou dentro da gente. Existem pessoas de sucesso. Eu tenho 3 características que eu quero te dar delas. Eles normalmente desafiam o status quo dele, tá bom? São pensadores. E um dia eu liberei uma palavra profética sobre a Antonella, que ela é uma pensadora. E essa semana Deus me deixou entender melhor o que é isso. São aqueles que pensam em coisas novas. São aqueles que pensam assim: ah, está muito trânsito, eu vou abrir um túnel por aqui. Eu vou mudar essa situação. Eles falam normalmente assim: e se? E se os carros tiverem olhos e verem e não precisar da gente dirigir? E eles evitarem os acidentes? E se? O que pode ser um e se na sua vida? E se for diferente? E se 2020 eu fizer outra coisa que eu ainda não fiz? E se 2020 for um ano mais abençoado da minha vida? E se o Senhor restaurar os relacionamentos que eu perdi? E se o Senhor der pessoas novas? E se o Senhor trouxer cura? E se o Senhor trouxer prosperidade? E se o Senhor te der outra oportunidade? Eu senti dizer isso para alguém. E se o Senhor te der outra oportunidade? Ele quer te dar outra oportunidade. Se aproxime dele. Ele está te esperando. E se as uvas forem gigantes, os pães forem multiplicados? E se eu curar alguém? E se eu animar e ressuscitar alguém? E se eu orar e abençoar as empresas? E se eu me deixar amar novamente? E se eu me deixar ser amado de novo? Estou ansioso por 2020, gente. E se eu tentar aprender algo novo? E se as pessoas transformadas nessa casa ajudarem essa casa? As pessoas abençoadas aqui investirem e falarem assim: eu estou aqui para trabalhar. E eu quero ajudar outras pessoas. Vamos lá, o que precisa fazer? E se a gente se juntar e falar assim: a gente é realmente uma família e dá junto para fazer muita coisa? A gente é de muitas áreas diferentes. E se a gente atingir muitas áreas diferentes, rapidinho? E se a gente impactar essa cidade? E se a gente começar a ocupar as posições de governo dessa cidade? E se? Então essa é uma característica. A outra, eles reinventam o jogo. Reformulam a realidade. As pessoas que têm chutzpah, elas reinventam a realidade. Elas mudam o jogo. Muda a maneira de jogar. Você sabia que o Waze mudou o sistema de navegação no mundo? Porque um cara decidiu lá em Israel que ia mudar, e mudou. Você sabia que o Just decidiu ajudar as pessoas a usar os seus talentos em prol do reino, e não o seu dinheiro, as suas habilidades, suas capacidades?
Você sabia que o Josh decidiu investir no desenvolvimento das pessoas? Porque aí elas vão em alma, corpo e espírito impactar a sociedade. Elas ganham mais dinheiro e elas investem mais no reino. Não faz sentido? A gente está reinventando o jogo. Esse jogo de relacionar com a igreja. Relacionar com o povo da igreja. Com esse pastor bonito. Muda o jogo. Terceiro, elas fazem o que for preciso. Eu queria que você repetisse isso. Elas fazem o que for preciso. Não importa se ela está com dor. Elas fazem o que for preciso. Sabe, eu acredito que muitas vezes nós deixamos de lado o que é pra gente. Porque a gente fica ali curtindo um tempinho largado. Elas não têm pensamentos limitantes. Elas não temem as críticas, elas não desistem por opinião dos outros, elas não param por ameaças, elas não focam no que não têm. Repete isso. Não foco mais. Fala, não foco mais no que não tenho. Não procuram um jeito de dormir mais. Precisa arrumar um jeito de dormir mais. Se doa em benefício da próxima geração. Não tem pensamentos limitantes. Não tem pensamentos limitantes. Não tem limite. O Senhor é comigo. Fala, o Senhor é comigo. Não tem limite. Ele não tem síndrome de impostor. Eu fui colocado aqui, mas não devia ser eu. Eu tinha um monte de história para contar. Mas quero te dizer só que 2020 não é um ano de limitação. É um ano ilimitado, de uma década ilimitada na nossa vida. Mas é um ano de hands-on. E eu quero te dar alguns exemplos de Hutzpah nos negócios, business. Um exemplo de Hutzpah é o Airbnb. É o cara falar, não me conformo com essa maneira de fazer, eu vou fazer algo novo. É um Uber. É um SpaceX. Que os caras falam, não funciona assim não, vamos fazer outra coisa. E o dinheiro do Elon Musk acabando, ele já fez 3 lançamentos. Metade da fortuna já foi embora. Ele precisa pôr o resto da fortuna dele ali, ou então vai fechar a empresa. Ele pega todo o resto da fortuna dele e põe na SpaceX. E o 4º lançamento deu certo. É aquele que não desiste por causa que não deu certo ainda. Ele permanece naquilo que Deus já falou para o coração dele. Ele não se limita pelas convenções. Hutzpah na política. A Estônia, eu não sei se você sabe disso, ela tem o e-residencial. Você pode abrir um documento de cidadão na Estônia hoje, pela internet, abrir empresa lá, abrir conta no banco e negociar pela Europa inteira. Hoje. O país está bombando, porque ela quebrou toda a lógica de bancos, de cidadania, de tudo. Você não precisa morar lá, mas você pode fazer negócio. Hutzpah na economia, Bitcoin, vem depois do euro. Hutzpah na saúde, um judeu que sofreu um acidente não podia mais andar. Ele falou, e o médico falou, nunca mais você vai andar. Ele falou, não aceito, eu tenho Hutzpah. E ele criou um esqueleto externo que faz ele andar. E ele anda ereto hoje. Ele não parou. Ele não era um engenheiro, ele não era da área de saúde. Hutzpah climático. Israel cultiva peixe no deserto para exportar para o Japão, que mora na beira do mar. Pare de se limitar. Tá cheio de gente querendo você, seu talento, sua habilidade. O mundo deseja, toda a criação aguarda a manifestação tua como maduro. Às vezes você precisa de mais tempo, invista em tempo, em estudo, em desenvolvimento. Porque Deus está esperando, como quando olhou para Gideão, falou, vai valente, vai, sou contigo. Josué tinha Hutzpah, falou assim, essa terra é nossa. Essa terra não é do diabo, essa terra não é dos políticos que estão aí, essa terra é nossa. Os negócios são nossos. Hutzpah na arte. Quem conhece o Eduardo Cobra?
Eduardo Cobra era um grafiteiro, pichador de rua. Um dia falou, esse negócio não está certo não. Cada obra dele custa R$1 milhão, gente. Pelo menos. Eu vi obras dele de 300 metros de largura. Sei lá, deve ter custado uns 5 milhões. Uma obra de um pichador de rua. Porque ele falou, eu vou mudar isso. E vou fazer um negócio novo. Vou fazer disso uma arte. Com o talento que ele tinha. Hutzpah na religião. Conhece algum? Um lugar que chama Just, que está construindo um projeto com um prédio. Nesse prédio tem um espaço onde as crianças vão sair da escola e vão ter aula de empreendedorismo, de inteligência emocional, de inovação e profético. Tudo na mesma sala. E eles vão ser a nova geração que vai impactar o estado, não mais a cidade. E isso é Hutzpah nessa casa. Construir algo que ninguém construiu ainda. Pessoas disruptivas totalmente, que já vão crescer pensando de forma disruptiva. Não vão aceitar essas convenções que nos limitam a fazer continha do jeito que a gente faz, a comunicar do jeito que a gente comunica. Você tem Hutzpah? Você quer manifestar o seu Hutzpah esse ano? Então quero te convidar a voltar naquela ilha lá e olhar para aquela placa. E que frase você vai colocar naquela placa agora? Aquela placa é o seu 2020. Escreve agora nessa placa o que você lê nesse 2020. Sabe o que eu escrevo na minha? Good vibes, nova vida. É isso que eu escrevo na minha. É assim que eu vejo os problemas, oportunidades. Você sabe que em chinês não existe a palavra problema. Problema é oportunidade lá, né? Eles entendem a oportunidade. Ó, tem problema, tem oportunidade. Fala good vibes aí. Você quer isso? Porque é isso que o Senhor fala na Bíblia. Eu tenho planos de paz para você. Fala, Ele tem plano de paz para mim. Ele tem plano de paz para mim. Fica de pé. A palavra diz que o meu justo viverá pela fé. Se você não quer receber essa palavra Hutzpah, diga assim, mas eu recebo a fé que Ele me deu. E o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Leia isso, fala alto. De novo.